Eu queria entender por que ninguém está falando sobre os possíveis impactos inflacionários da recente valorização das commodities. Nesse exato momento que eu gravo o vídeo, o WTI rompeu a máxima do dia, cotado acima de $90, próximo de 91. O Brent acabou de romper os $86 o barril. E o cobre, máximas desde 2022, também é inflacionário. Por que ninguém está falando sobre isso? Nesse vídeo eu quero falar sobre os possíveis impactos inflacionários da recuperação industrial americana, conforme o PMI divulgado na segunda. Quero falar sobre os possíveis impactos inflacionários do PMI chinês divulgado no final de semana, também indicando reaceleração industrial, porque isso tende a fomentar a valorização das commodities. Eu já fiz estudos com os membros aqui do canal indicando, gente, quando o PMI americano, o industrial, faz fundo e reacelera, o cobre tende a se valorizar a X%, o petróleo também. Então a reaceleração industrial, embora ótimo para atividade econômica, é péssimo para a inflação. Por que ninguém está falando disso? Existe sim, a gente sabe, uma expectativa enorme de que o Fed vai cortar o juro daqui a pouco, mas existem conflitos dentro dos indicadores de inflação dos Estados Unidos, porque esse impacto inflacionário que eu vou mencionar daqui a alguns minutos pode dificultar esse processo de corte do juro lá fora. Beleza, vamos falar sobre isso daqui a uns minutos. Bom, então a ideia é falar sobre reaceleração do setor industrial americano, chinês, ótimo para atividade, só que pode ser negativo para a inflação. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal esse que agora tem mais de 50 mil inscritos, é muita gente. Se for pensar, é um estádio de futebol inteiro cheio de gente que assiste aqui os conteúdos sobre economia, finanças e também investimentos. Gente, olha isso aqui, ó. Tô gravando, eu me desconcentro. Tô tentando falar aqui com vocês, né? Não tem script, não tem nada. Tô falando aqui coisas que eu entendo sobre o mercado, mas eu tô me desconcentrando porque o petróleo não para de subir. Agora são 3 horas e 30 minutos de uma quinta-feira. Olha o petróleo. WTI acima de 86,27. E o Brent, que tá aqui atrás da minha fotinho, acima de 90,80. Rapaz, para bater 91 não falta muito. Faltam 20 centavos. Olha o que acabou de ser divulgado, minutos atrás. CIA alerta Israel que Irã atacará o país nas próximas 48 horas. Além do que eu acabei de falar sobre reaceleração industrial, temos questões geopolíticas impactando commodities. Será que isso não vai ser inflacionário? E como que o S&P 500 não caiu nesse ambiente de inflação, de commodities se valorizando? Porque diferentemente do Brasil, que se beneficia em diversas maneiras da valorização das commodities, Estados Unidos não é um país que se beneficia disso. Brasil, como a gente se beneficia dessa questão? Até a arrecadação federal aumenta quando commodities se valorizam. Eu já mostrei esse dado no passado para vocês, não quero falar sobre política fiscal aqui porque dá muito alvoroço. A arrecadação do governo tende a aumentar quando as commodities se valorizam, as exportações elas aumentam. A questão das exportações também é importante. Nós exportamos produtos, no caso, produtos não, commodities a um preço maior, isso valoriza os nossos termos de troca. E como o mercado brasileiro, né, me referindo ao Ibovespa, ele é muito concentrado em bancos e também empresas ligadas a commodities, Vale, Petrobras, quando sobem, puxam o índice para cima. E por fim, entra muito dinheiro no Brasil. Então a gente se beneficia de várias maneiras. Estados Unidos não tanto. Estados Unidos não é essa questão, impacta a inflação lá fora, é um país alavancado que requer crédito para crescer, e aí quando a inflação sobe, o juro sobe, isso pode afetar negativamente a economia. Para o mercado americano, a análise não é muito diferente. Eu já tenho trazido esse gráfico para vocês várias vezes. Relação entre XLE e S&P 500. XLE é uma ETF de empresas de energia. Quando ela se valoriza, porque petróleo está puxando, por exemplo, é normal que o S&P 500 não performe muito bem. Então, os Estados Unidos é diferente do Brasil, eles acabam sofrendo com a questão das commodities. E o S&P 500, na minha opinião, está se segurando e muito nesse ambiente de juro elevado e agora principalmente com a valorização das commodities. Falando nisso, ele está na mínima do dia e nas mínimas aqui de 20 de março, tá?
Eu queria comentar rapidamente sobre esse movimento recente do S&P. Nós sabemos que algumas das empresas de tecnologia, elas não estão mais puxando tanto o índice americano. Me refiro a Tesla, a Apple. Então, com essas empresas de tecnologia sofrendo um pouquinho mais no curto prazo, com as commodities se valorizando, S&P 500, na minha opinião, pode corrigir no curto prazo, e para mim isso é oportunidade. Esses dias eu comentei sobre isso, acho que o mercado vai cair, é oportunidade. Um cara mandou mensagem dizendo, pô, mas você é sempre pessimista, né? Amigão, se eu tô falando para você que o mercado cai é oportunidade, eu sou otimista, eu não me considero um pessimista. Outra coisa, olhando para o S&P 500, tá vendo esse gráfico aqui embaixo? Esse aqui é um gráfico que mede o quanto de empresas, em termos percentuais, quanto das empresas do S&P 500 estão acima da média de 200 períodos. E nesse momento, nós temos quase 80% das empresas negociando acima da média de 200, o que tende a ser um mercado esticado, tá? Tanto que a última vez que isso aconteceu foi lá em 2020 e 2021, e depois você sabe o que aconteceu em 2022. Então, nesse ambiente de, eu acho, as empresas americanas sobrecompradas no curto prazo, commodities se valorizando, difícil falar em corte da taxa de juro e difícil falar em continuação do bull market. O que eu gostaria de ver é uma correção do mercado americano para depois recomprar. Quem sabe ali nos 4.800, 4.500 pontos, tá? E vejam só, a gente começou falando aqui sobre atividade, né? Setor industrial americano, setor industrial chinês podem gerar esse movimento, ajudar nesse movimento de valorização das commodities, que também sobem por questões ligadas à geopolítica. É a mensagem do Telegram que eu li mais cedo para vocês. Isso ajuda o ouro, por exemplo. Na minha opinião, isso é inflacionário, tá? Eu tenho aqui outra commodity que eu acompanho demais, inclusive estou ganhando dinheiro pela sua valorização lá nos Estados Unidos, que é o cobre. O cobre tende a ser uma commodity que se valoriza quando o mundo está crescendo mais, se desvaloriza quando o mundo está crescendo menos, mas que também está sofrendo influências relacionadas ao mercado de cobre recentemente, por isso que está se valorizando, tá? O cobre, como ele é usado na produção de muitos bens consumidos pela gente, hoje quase todo aparelho tecnológico possui algum componente de cobre, nós somos grandes consumidores de cobre, mesmo às vezes não sabendo disso. Então, o cobre é uma commodity muito demandada pelo mundo, e quando você tem reaceleração da economia, do setor industrial, o cobre se valoriza. Eu já fiz estudos com os membros mostrando isso. Gente, na média, quando o PMI ISM industrial americano reacelera, que é o movimento que nós vimos agora no início da semana, esse movimento aqui, commodities se valorizam. Junto com os fatores geopolíticos, a valorização é ainda mais forte. Os ativos praticamente entram em tendência de alta forte. É o que vocês viram com o petróleo. De que maneira isso vai impactar a inflação? É a grande dúvida que eu estou tendo. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma fala que acabou de ser divulgada. Isso aqui é quinta-feira, eu faço esse vídeo às 13h30 da tarde. Agora, às 2 horas do horário de Brasil, foi divulgada essa fala aqui de um dos membros do Fed chamado Goolsbee. E aí eu vou puxar aqui embaixo a parte onde eu quero chamar a atenção. Ele falou sobre a inflação de rent ou de shelter, que é a inflação de moradia. Nós sabemos que hoje a inflação de moradia, tanto do CPI quanto do PCE, elas estão bem acima do pré-pandemia. Com a valorização dos imóveis lá fora desde a pandemia, o custo do shelter, o custo da moradia subiu e era para cair. Eu escuto isso desde 2022. O custo das moradias vai cair. O shelter vai derreter. E ele não caiu tanto quanto gostariam. O que ele está dizendo aqui? Ó? Se a inflação de moradia ela não descer rapidamente, vai ser bem difícil de nós conseguirmos colocar a inflação em 2%. Pô, eu concordo. Eu fiz um evento ontem com o Stormer, para o pessoal que se inscreveu no Stormer Experience, falando, gente, dentro da inflação americana tem um componente desgraçado chamado shelter, que subiu na pandemia e caiu pouco, bem menos do que se esperava. Enquanto isso, a inflação de bens, a inflação de combustíveis pode reacelerar. É o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, bens duráveis e serviços. Grande parte dessa inflação de serviços do CPI é moradia.
Ah, mas a inflação está bem próxima de 3, 2%. Depende do que vocês estão acompanhando. Essa inflação aqui de serviços, cuja moradia está aqui dentro, está em 4,97. Não é só o dobro da meta do Fed, é mais que o dobro. Nós sabemos, ó, o zero está aqui, ó, o zero está aqui, o 2% está aqui. Historicamente falando, a inflação de bens duráveis ela fica negativa. Então isso, historicamente falando, é normal. A inflação de serviços, historicamente falando, ela fica acima de 2%. Tá vendo? 2% é a linha vermelha. A inflação de serviços, historicamente falando, ela fica entre 2, 3, às vezes até 4, 5%. Mas dá para ver nitidamente que esse nível atual está muito acima do normal. Ó, a partir do momento que a economia entrou em recessão lá em 2008, 2009, a inflação de serviços sobrevoou ali os 2,5%, 3%. Ela teria que cair um pouco menos que a metade para voltar para níveis mais estáveis. Se isso não acontecer rapidamente, a valorização das commodities puxa outros componentes da inflação e vocês vão ver o quê? Reaceleração dos preços. CPI, PCE. Os núcleos, claro que dependem muito de outros fatores, mas é de se acreditar que a inflação sofra alguma pressão nos próximos meses, enquanto o cobre está subindo. Enquanto, ó, olha aqui, o WTI está acima de 86, como eu falei, o Brent quase 91. Tá, mas quero mostrar outro gráfico para vocês. Esse aqui é famoso, tá? A relação entre o cobre, que é essa linha laranja, e as expectativas de inflação. Existe um indicador de mercado chamado break-even, ensino muito lá no curso Macrofundamentos. O break-even nada mais é do que uma expectativa de inflação para os próximos 5 anos. Poderia ser um outro prazo, eu escolhi aqui para o gráfico, em branco, 5 anos. Vocês conseguem perceber que uma coisa acompanha a outra, né? É claro que as expectativas elas podem subir ou diminuir por outros motivos, mas o cobre impacta essas expectativas. E olha só o movimento recente do cobre. É para as expectativas voltarem para níveis próximos de 2,6, 2,7. Quando as expectativas bateram aqui, ó, 3% de outubro para novembro de 2021, o que o Fed falou para a gente? A inflação não é transitória. Então, quando as expectativas batem 3%, nada mais é do que o mercado dizendo: nós acreditamos que nos próximos 5 anos a inflação será de, na média, 3%. Depois, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as expectativas bateram 3,6%. Isso aqui é o que nós chamamos de desancoragem das expectativas. O Banco Central não pode cortar a taxa de juros quando as expectativas estão desancoradas. Está em 2,4 agora. Não é o fim do mundo, mas eventualmente, com esses efeitos inflacionários que estamos vendo, isso vai fazer o Fed repensar essa história de cortar juro. Que ele não vai cortar em maio, a gente sabe. A grande dúvida do mercado é entre junho e julho. E essa dúvida ela continua. Porque a última vez que eu olhei, existia 50% ou até 60% de probabilidade de corte na taxa em junho. E isso pode mudar. Isso pode mudar. Se os números piorarem, isso pode piorar. E aí, 2,4 não é o fim do mundo. Só para vocês terem uma ideia, ali em dezembro, as expectativas bateram 2%. É portas abertas para o Fed cortar a taxa de juros. Ele pode cortar a taxa de juros quando as expectativas voltam para 2%. Claro que ele não corta só por isso, ele corta porque a inflação está voltando a 2%, tá? Mas isso aqui é uma variável que acompanha, né? Quando ele vai decidir cortar a taxa, ele corta por vários motivos. Porque a inflação está voltando para 2%, porque as expectativas estão caindo. É uma combinação de uma conjuntura macro, uma combinação de uma conjuntura macro. Ele não pode cortar se a inflação está em 2% e essas expectativas aumentando, porque ele sabe que lá na frente o mercado está prevendo mais inflação. Então é uma combinação aqui de tanto uma inflação de hoje caindo, como também as expectativas voltando para níveis mais próximos da média histórica. Aqui está a média, como vocês podem ver, dos últimos mais de 10 anos, tá? Ó, as expectativas ficam acima, um pouco acima de 2% ou abaixo. Nessa época, as expectativas ficaram abaixo de 2%, porque nesse período aqui o petróleo custava 30 e poucos dólares. Nessa época, o minério de ferro custava 30 e poucos dólares.
20 e poucos dólares a tonelada. Hoje o minério é 100. Hoje o petróleo não custa mais 30 e poucos, está em 90. Né? É o triplo. É quase o triplo no caso do WTI. Então não dá para esperar uma inflação baixa nos Estados Unidos, tá? Então o que eu queria mostrar era justamente isso, tá? E quem percebeu esse cenário de reaceleração industrial americana e chinesa se beneficiou do movimento. Eu comprei nos Estados Unidos Oxy, que é uma empresa que explora petróleo. Eu comprei a FCX, que está na máxima de 2022, que se beneficia do movimento de valorização do ouro e também da valorização do cobre. O ouro, amigo, nesse momento, máxima histórica. Nesse momento, máxima histórica, acima de 2.300 dólares. Então eu pareço, quem me acompanha no Twitter, eu pareço um narrador. Eu só fico postando ouro na máxima histórica, cobre na máxima, petróleo na máxima. Parece um narrador. Mas é porque, ó, olha aqui. Brent acima de 91. 91,20. Isso aqui é geopolítica, tá? Isso aqui é a geopolítica fazendo preço. Não tem outra explicação. Mas eu queria trazer para vocês a visão macroeconômica. Reaceleração industrial americana, reaceleração industrial chinesa são inflacionários. E aí? Vai cortar, não vai cortar? Que história é essa? Então eu acho que o mercado americano está muito resiliente. Esse S&P 500 está muito resiliente. Porque ele não se beneficia desse movimento de juro em 5,5% e petróleo subindo. Não se beneficia. Ok? Sabendo que ele está sobrecomprado no curto prazo aqui, com muitas empresas acima da média de 200, eu ficaria bem otimista. Não me chamem de pessimista, que eu não sou. Me chamem de otimista. Que isso aqui vai abrir oportunidade de investimento lá fora, tá? Então é isso. Amigos, agradeço a participação de todos vocês. Fiquem de olho aí nos indicadores, no petróleo, no cobre, porque isso pode moldar bastante essa história de Fed vai pivotar daqui a pouco. Cuidado. E fiquem de olho também, amanhã temos payroll. Esse payroll pode ser muito decisivo. O mercado de trabalho americano está acelerando, está desacelerando, porque se ele desacelerar demais, payroll negativo, aí o tio Igor fica pessimista, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre economia e mercados, recomendo fazerem parte aqui da comunidade de membros do YouTube. E é isso aí, obrigado. E até amanhã de manhã com payroll ao vivo aqui no YouTube. Obrigado, valeu.